Você quer começar a falar alguma coisa? A gente já pode iniciar? Não estou te ouvindo. Eu vou te apresentar a Jaqueline agora. Tá, Ok. Júnior, vamos? Estamos prontos? Pessoal, bom dia. Sendo 7h15, talvez 7h16, né? Eu estava tendo minha prosa direta aí com a nossa conferencista, a nossa apresentadora, que além de tudo é muito minha amiga. Então, eu horário tradicional, mantendo as nossas atividades. Quem vai estar conosco provavelmente é conhecida de alguns de vocês. Muitos já somos ex-alunos dela, mas Jaqueline Vasconcelos é uma pessoa maravilhosa que eu conheci trabalhando conosco já há alguns anos na saúde indígena, aqui no IMIP. Ela é enfermeira, além de muitas outras coisas, e desenvolveu um trabalho lindo. Para minha surpresa, quando a conheci, ela é chucuru, descendente de chucurus, né? Ela é indígena, tem sangue indígena, o que definitivamente engrandeceu o trabalho que ela fez conosco nas comunidades indígenas, especialmente em Pesqueira. Mas a faceta que vocês vão conhecer agora dela já está no título, né? Conversamos com ela em relação, vamos colocar um título que seja mais ou menos, ao mesmo tempo que chamativo e explique, seja uma coisa que mais interprete um pouco a ideia e o momento. Então, colocamos meditação e a inteligência da respiração em situações desafiadoras. Depois de duas ou três, assim, coloca este título, aquele outro, ficou muito bonito. Então, Jaqueline, eu fico feliz de que esteja conosco. Eu não tenho dúvida também que a plateia que está nos assistindo, já vejo aqui uma relação bem grande de pessoas que está frequentando este momento. Então, agora, Jaque, é contigo os próximos minutos. Muito obrigado por estar presente, por aceitar este convite. E espero que não seja nem o primeiro nem o último. Vamos. Sim, sim, eu que agradeço. É um prazer. É um convite muito especial. Eu acho que o INIP tem, né, esse olhar, assim, não é à toa que eu tenho continuado essa jornada com tantas pessoas que conheci aí, enfim, e outros que estão chegando, que vêm passando por aqui nos cursos de meditação. Mas é isso, agradeço demais o convite, é um prazer. Eu acho que Rubem, que me conhece um pouco, sabe da preciosidade que é tocar nesse tema, de algum modo oferecer isso para as pessoas. Como ele falou, eu sou enfermeira de formação, trabalhei muito tempo na assistência no Oswaldo Cruz, na cirurgia ali no transplante de fígado, e depois eu fui trabalhar com a PEST, através do convênio do IMIP com a saúde indígena no Brasil. E aí foram quase 8 anos, 7, 8 anos, né? Então vocês devem imaginar que para mim tomar esse rumo, né? Eu ia em uma direção e de repente mudei para uma outra direção, assumindo esse lugar do impacto que a meditação causou, escolhendo transmitir isso de alguma forma para as outras pessoas. Mas a verdade, eu gosto muito de contar isso, né? Porque eu tinha toda uma trajetória nesse sentido, desde a graduação, que eu já tinha esse olhar, esse interesse de trabalhar com esses primeiros povos, até o mestrado em relações étnico-raciais, mas talvez eu nunca tenha sentido tão fortemente o impacto das atividades de saúde como eu senti praticando meditação, e eu acredito que talvez hoje eu nunca tenha feito enfim, esse olhar da saúde de um modo geral para as pessoas, né, para os seres humanos. Então é isso, eu acredito muito na ferramenta, eu acho que essa pode ser uma conversa, né, esse encontro pode ser uma conversa, eu conheço as reuniões, como elas acontecem, estive em muitas e sei que vocês estão acostumados a ouvir por aqui, enfim, muitas coisas que trazem vocês para um turbilhão de atividades cognitivas e metacognitivas, mas eu acho que esse pode ser um encontro mais inspirador. Eu
pensei em mais do que explicar alguma coisa, trazer essa possibilidade de que vocês toquem muito sutilmente o que é a experiência de meditar e que talvez consigam levar isso, essa atividade, especialmente nesse momento que a gente tem passado. E, paradoxalmente, é um momento muito propício para a gente compreender, porque fica muito real qual é a relação, né? Todo o nosso equilíbrio, todas as nossas habilidades socioemocionais estão sendo, assim, fortemente abaladas nesse momento. Então, eu acho que a gente também tem, de alguma forma, que enxergar que isso está trazendo, assim, a possibilidade de que a gente perceba muitas coisas. E é isso, então vamos lá. A gente vai, eu proponho que a gente entenda um pouco, né, que conexão tudo isso tem com a respiração, de onde a meditação, mas na frente entender um pouco, né, como é que se pratica e o que é que está por trás disso tudo, quais são as possibilidades, os mitos, as crenças, o que é que permeia esse universo de consciência plena, de atenção plena. E então a gente pode praticar junto. Eu preparei uma prática breve para que vocês entendam a estrutura de uma prática de meditação e talvez, quem sabe, incluir aí no dia a dia de vocês essa ferramenta. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão que for surgindo assim ao longo da nossa conversa, acho que Rubem pode ir acompanhando aí no chat, depois a gente responde essas questões e compartilha um pouco essa experiência. Meditação e a inteligência da respiração em situações desafiadoras. É isso que a gente pensou para hoje. Então, essa primeira parte a gente pode falar um pouco, né? Entender um pouco e aprofundar que relação tem esse nosso padrão respiratório e o estado do mundo. E eu acho que é daqui que a gente pode perceber o que é que está acontecendo e o que é que ficou tão óbvio para a gente, né? Por que que a respiração pode ser uma pista, né? E ao mesmo tempo pode deixar tão óbvia a dimensão da nossa interconexão, da nossa interdependência, da nossa relação com essa totalidade da vida. Eu acho que se a gente não parte daqui, a gente não consegue compreender o que é que eu quero e o que é que eu posso fazer com a respiração enquanto medito. Então, nesse momento da nossa história, eu acho que não tem mais isso de cada um com o seu problema, e tá óbvio que também não é mais cada um com a sua respiração. O humano, ele é muito forte, e quando a gente consegue olhar para isso de um lugar não esotérico, não místico, não filosófico, mas muito diretamente, entendendo que isso é fisiológico, né? Esse lugar da respiração e da interconexão, esse senso de que nós estamos, de alguma forma, mergulhados dentro dessa ecosfera, dessa dinâmica, desse globo, né? Desse mar de gases que nos sustenta, nos dá assim, uma percepção muito forte do que é a teia da vida. E acho que é isso que a gente tem sentido nesse momento. Acho que a maioria das pessoas estão conseguindo perceber que essa conexão ela é inevitável, né? Ela é a nossa condição, na verdade. Então, a maneira como nós vivemos, minha gente, a economia, a tecnologia, a comunicação, as nossas relações e a nossa respiração tem um efeito global, né? Então, é importante que a gente comece daqui, percebendo de como eu me respiro, de como eu me movo, de como eu me relaciono, né? Das coisas que eu aspiro. Então, toda essa visão, ela vai ficando mais intensa, assim. Parece que a gente tem tomado um banho de realidade, né? Então, a gente está sendo empurrado para um lugar que diz, olha, nós somos reais, né? Essa interconexão é real. Muitas pessoas, muitos pesquisadores já apontam isso, que não é mais uma questão do que nós somos, mas
de que nós estamos intercendo, não é que eu sou algo, é que nesse universo eu estou intercendo com, né? Senão uma estrutura complexa, uma dança de interser entre vírus, bactérias, tantos micro-organismos, todos com inteligência profunda, sabendo exatamente o que tem que fazer, como fazer, sem que a gente precise pensar sobre isso. Muito compartimentalizada e talvez agora a gente entenda que não é do corpo para dentro, não é da pele para dentro, né? A gente está no universo e a respiração aponta isso muito claramente, que a gente está, mas tem algo muito intenso nos conectando com o que está aqui fora. Então eu queria que a gente começasse trazendo uma reflexão assim, acho que para a gente entender, né, o que é que a gente está querendo, o que é que eu estou querendo apontar para vocês. Pessoas que estão aí do seu lado, não sei, talvez a maioria de vocês estejam em casa, estão respirando exatamente do mesmo modo. Então, talvez seu prédio inteiro, né, abre esse senso aí de percepção, de um desafio imenso. Uma coisa é certa, todos nós respiramos exatamente do mesmo modo, né? E a gente precisa dessa habilidade, dessa coisa que a gente nunca precisou pensar sobre ela desde o dia que a gente nasceu. Ciência e a gente consegue chegar em alguma prática onde a gente de fato consegue se conectar com esse corpo que respira. Então é bom lembrar isso, né? Então que relação tem isso tudo, né? Esse universo. A gente pode relembrar também é que essa habilidade, essa variabilidade e amplitude, né, de sistemas biológicos, esse ritmo biológico, ele é fundamental para a gente, mas é bom que a gente perceba que ele está intimamente ligado aos nossos estados de emoções. Por exemplo, se eu me sinto amável, compassiva, generosa, grata, se a minha experiência, na maior parte do tempo, ela é permeada por essas sensações de bem-estar, né, de alegria, de contentamento, isso naturalmente me dá um ritmo biológico mais profundo. E eu faço uma coisa que já tem sido dita há algumas décadas, né, mesmo no universo científico. A gente sabe que essa variabilidade, esse ritmo, a amplitude desses ritmos, elas são importantes e que isso tem uma relação muito grande com as nossas emoções. Por outro lado, também os nossos estados de estresse, de ansiedade, de raiva, sede, impaciência, de pressa, terminam produzindo um ritmo, uma variabilidade bem menor, essa amplitude é totalmente reduzida. Então, mesmo a nossa angustiantes. Então, um pouco sobre isso, sim, que a gente pode ir relembrando. E aí eu queria apontar, por último, para esse lugar, né? O planeta inteiro mantém um padrão respiratório semelhante ao nosso, concluindo, é isso, né? Congeladas, que os pesquisadores descobriram como é que acontece essa variabilidade, né, na atmosfera, na ecosfera inteira, nessa ecologia profunda. Então, esse conhecimento que a gente tem desse ritmo, as bolhas que estão congeladas, então,
eles perceberam que, de acordo com a concentração de monóxido de carbono, de oxigênio, dos gases que estão ali, tinha uma variação muito evidente ao longo da nossa história, assim, e que essa variação estava intimamente relacionada com, assim como a gente está passando por essa variação, por esse ritmo, por essa dança ecológica internamente, como tudo isso está interferindo no meu padrão, assim, no meu lugar, né? Eu, Jaque, respirando no mundo, como eu me sinto, a gente fica num lugar muito autocentrado, tentando entender o que é que está se passando com a gente. E eu acho que nesse momento não é mais sobre entender o que está acontecendo com a gente, né? O que é que está acontecendo comigo, mas o que é que está acontecendo com o mundo, né? O que é que está se passando. Eu queria muito inspirar vocês para essa visão assim de conexão com tudo isso. É quase impossível a gente entender como eu posso interferir nesse meu ritmo pessoal, biologicamente falando, sem que eu compreenda como isso está acontecendo lá fora. Conseguissem de alguma forma refletir profundamente sobre isso, não de um lugar ativista, não estou convidando ninguém. Eu acho que, inclusive, eu acho que nós todos deveríamos, nós temos aí mais 20 anos, segundo os estudos apontam, para mudar. Mas eu acredito que se a gente começar interferindo em como a gente respira, isso já pode mudar muita coisa. E aí tem uma coisa intrigante nessa consciência da respiração do corpo. De um modo geral, essa é uma função autônoma. A gente nunca precisou fazer nada para respirar. Não precisa dizer, eita, respira agora, inspira, expira. Isso não é necessário. Como todas as outras funções autônomas, viscerais, isso acontece espontaneamente. A digestão, enfim, o batimento cardíaco. Interessante no aspecto da respiração é que, apesar da total autonomia, a gente tem algum nível de interferência nessa respiração. E isso é muito interessante, porque não é o que acontece nos outros sistemas. A gente não consegue interferir. Na respiração, a coisa muda, o que, para nossa felicidade, abre essa porta, né, de possibilidade de que talvez eu possa fazer algo, né, para restabelecer essa harmonia, esse equilíbrio todo. Talvez eu possa, de fato, alguma melhora para essa variabilidade, para essa amplitude toda, né, começando com a respiração. Então, a gente sabe que quando um desses padrões ele se organiza, né, e aí a gente pode pensar, já que a gente tem algum papel nisso, na respiração, a gente tem um padrão respiratório harmonioso, profundo, enfim, tranquilo, rítmico, e naturalmente é impossível que o meu coração não entre também nessa harmonia, nessa coerência. É impossível que a minha pressão arterial também do meu coração está acontecendo, mas o que está sendo apontado e o que eu estou querendo dizer para vocês é que é absolutamente possível que a gente imponha algum ritmo para a nossa respiração. E aí também profundo, é provável que quando você levantar, você volte todo o seu estado de ansiedade. Então, quando a gente fala sobre a possibilidade de alterar esse ritmo, né, da frequência respiratória, a gente está falando sobre
a princípio, e isso é um tanto paradoxal, mas não há um conflito quando a gente pensa na ferramenta da meditação entre como o meu corpo está respirando e como eu gostaria que ele respirasse. A questão não é sentar para meditar e encontrar um método para fazer isso, e é um caos. Provavelmente a gente assim estrague tudo quando a gente faz isso. Então tem muito a ver com flexibilidade, tem muito a ver com conseguir ficar tranquilo na sua própria pele, assim, permitir que o que quer que seja a sua experiência, o que quer que surja na tua fisiologia, abrisse a angústia que você sente, a falta de ar que você está sentindo, o teu batimento cardíaco um pouco acelerado, toda essa coisa que a gente sente quando está estressado, enfim, apressado, angustiado. O fato de a gente sentar pode fazer por nós. Então, ao mesmo tempo, é um lugar muito passivo e, por outro lado, muito ativo, porque eu preciso sentar e fazer isso, né? Eu preciso parar e tomar consciência, corpo, mente, cérebro, é talvez o fator mais importante. Aí vocês devem estar se perguntando aí, mas o que é consciência, né? E é isso, como é que eu vou saber o que é a consciência de algo, tomar consciência de algo? Até porque é uma palavra tão genérica, né? A gente sabe o que é consciência, né? Quando é que eu sei que o paciente está consciente ou não está consciente? Mas o que a gente sente e sabe é que esses estados de consciência é, na verdade, uma habilidade muito natural que todos nós temos de tomar consciente de algo mentalmente eu estou engajado. Então, a minha cognição está engajada com aquilo. E quando eu falo de tomar consciência, de estar consciente enquanto eu respiro, eu engajo a minha mente com o que eu estou fazendo. O começo de toda a prática de meditação e o suficiente para você passar o resto da sua vida praticando. Então não precisa de nenhum outro aparato a não ser a sabedoria do corpo respirando por si só. Precisamos nada além disso para entender como se medita, o que eu posso fazer, né? Eu não queria falar de simpático e parasimpático, mas indo direto ao assunto, todos nós sabemos como isso acontece. Então, a questão toda na nossa relação com esse corpo que respira, estressores. Então, não é sobre o quanto eu consigo estar livre de situações estressantes. Eu não sei se os livros de autoajuda ajudam muito a gente, né, nesse aspecto da resiliência, mas tudo tem a ver o quanto fisiologicamente eu consigo, enquanto eu respiro, enfim, enquanto eu me movo, enquanto eu faço as atividades do dia a dia, enquanto o mundo despenca na minha cabeça, enquanto eu tenho que encarar essa realidade agora que a gente tá vivendo, está bem diante, assim, a gente está sendo jogado diante. É o X da questão, né? E eu não falo de uma adaptação de aceitação, de quem conseguiu dizer, chegou assim, nessa estado iluminado, ou de equilíbrio, onde você diz, não, tá tudo bem, eu posso permanecer tranquila, eu estou trabalhando aí um plantão de equilíbrio.
Eu não estou nem falando disso, eu acho que isso já é um resultado, né, de uma jornada que algumas pessoas já fazem com muita sabedoria. Eu estou falando de uma reação adaptativa direta do corpo mesmo. Então, para começar, fica evidente que as respirações superficiais, né? Então, enfim, de desatenção, de raiva, onde esses aspectos estão presentes em algumas situações da nossa vida, é nítido que a nossa respiração ela é totalmente superficial, ela é clavicular, a maior parte do tempo contraído, a gente não consegue expandir toda a nossa musculatura, limita essa amplitude da respiração. Então, enfim, nós somos o segundo país, aí, segundo a OMS, mais ansioso do mundo. Essa é uma experiência. Respiração superficial é uma coisa que a maioria de nós conhecemos bem. Por outro lado, as respirações profundas, né, que surgem dessa resposta de relaxamento, ela só é possível quando eu tenho, bem diretamente falando, uma musculatura relaxada, especialmente tórax, abdômen, a musculatura intercostal ampla, relaxada, solta. Isso favorece, me ajuda a ter uma respiração profunda. Sichuan, enfim, tantas outras práticas que favorecem isso. A própria concentração traz muita gente para um lugar relaxado. Quando eu falo de concentração, eu não estou falando dessa atenção focada demais, rígida, de quando a gente está, sei lá, desenvolvendo alguma forma na maionese. Isso pode ser tão estressante quanto estar tensionado, porque está pensando ou usando a atividade do cérebro assim de forma muito exigente. Mas eu estou falando no meio termo, assim, onde você consegue manter um estado de atenção, ao mesmo tempo flexível, solto, um estado desperto, ativo, mas ao mesmo tempo profundamente relaxado. Então, é desse lugar, em cultivo dessas habilidades de relaxamento, não preciso falar, vocês também devem conhecer diretamente quando vocês estão relaxados, vai entrando em ressonância e vai equilibrando todos os nossos ritmos, né? Os outros ritmos também vão entrando nessa coerência. Então, frequência cardíaca, pressão arterial, atividade do cérebro, tudo isso vai se harmonizando. Quando eu estava fazendo a formação, só para vocês terem uma ideia, foi uma coisa assim, há uns 8 anos, 9 anos atrás, quando eu comecei a praticar e a estudar meditação, eu lembro de um professor meu fazendo um teste, ele colocou um oxímetro, enquanto ele falava na aula, ele tinha lá uma frequência de, sei lá, 82, 86, era uma coisa assim. E aí tinha um monitor do lado dele, e ele disse, então, vamos lá, eu vou começar aqui a prática. E aí eu queria que vocês começassem a observar o que é que vai acontecendo aí com a minha frequência cardíaca. Eu nunca esqueço disso, né? Porque eu estava acostumada a ver monitor em UTI, enfim, e era sempre aquele bip o tempo inteiro. E aí, gente, era assim, 60, 56. E aí, para mim, foi uma coisa muito assustadora, porque, enfim, eu estava vendo que aquilo era possível, e é sobre isso. E o melhor de tudo é saber que essa resposta de relaxamento ela pode ser treinada, né? Isso aí, muitos estudos já apontam isso faz um tempo. Inspirar diretamente nele, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que a respiração talvez seja uma coisa muito desafiadora para a gente, eu nunca vou conseguir parar, eu nunca vou conseguir silenciar a minha mente. Pois bem, não tem prática de meditação, esse não é o objetivo, né? A gente não pratica meditação para ficar assim com a cabecinha vazia ou a sensação de que vai ver luzes em algum lugar ou alguma coisa desse tipo. Não tem nada disso, né? A meditação é uma prática muito mais estruturada do que a gente imagina.
como é mais interessante para você. Mas esse lugar é um lugar muito interessante porque eu não preciso sair para canto nenhum. A verdade é que tudo que eu preciso é de um corpo e de uma consciência da respiração. Então, essa é toda a tecnologia que você precisa para meditar, nada além disso. Tem muitos mitos, né? Entre esse de adiantar para vocês, e a gente vai praticar agora. Eu vou propor que a gente faça uma pequena e breve prática. Mas a prática de meditação, entendam, eu estou falando a prática, eu não estou falando do resultado que isso gera na minha vida. Enquanto prática, eu simplesmente trago a atenção para a minha respiração. Nada além disso. Ficar, respira, traz atenção e a consciência para a respiração, viaja na maionese, volta. É isso. Essa é a prática. Inclusive, escutem isso que eu vou falar. Esse fenômeno de devagar e voltar a atenção para o que eu escolhi, não. Esse fenômeno é o que eu posso chamar de prática de meditação. Então, se você viaja assim, 5 minutos de prática, você percebe que 4 minutos você estava divagando, essa é a prática. Voltar para o objeto floresce. Então, isso é o que cria novas conexões, isso é o que os estudos apontam que altera fisiologicamente o cérebro. Não é o quanto eu consegui ficar relaxada, ai que delícia, que coisa maravilhosa, eu estou aqui meditando e esforço, isso é o que eu chamo de prática. E aí é bom que vocês lembrem disso, porque muita gente começa a meditar e sente assim frustrada, eu não consigo. Não é sobre conseguir, é sobre fazer. É sobre escolher fazer, tá? Então eu proponho que a gente faça uma prática de atenção plena à respiração. E aí eu vou trazer durante essa prática alguns elementos assim importantes para que vocês relembrem quando estiverem praticando. Mas é basicamente isso, né? Eu sei que tem um boom aí nessa coisa toda de meditação, né? Para nós ocidentais, as evidências científicas foram muito. Mas também tem uma coisa que é muito importante que a gente lembre, que não é nunca sobre ter um super cérebro, uma mente muito focada ou uma concentração absurda. Muita gente procura meditação por isso, mas eu acho que a maior motivação para meditar é esse lugar da consciência, do meu lugar no mundo mesmo, tá? Essa percepção do quanto isso pode me fazer bem, na minha natureza, né? Toda essa biologia, toda essa existência íntima, o quanto isso pode me fazer bem, quanto... E de um lugar muito, muito precioso, eu reconhecer que o bem que eu me causo, ele alcança as pessoas ao meu redor. Então, todo esse equilíbrio, essa possibilidade de resiliência, né? Todo esse êxito que a gente pode ter nas nossas. Quando eu sento para meditar, quando eu entro em contato com o corpo da minha respiração, quando eu entro em contato com a sabedoria do corpo respirando por si só e restabelecendo seu equilíbrio naturalmente, sem que eu precise entender nada de biologia para que isso aconteça. Então, quando eu sento e eu tomo consciência de tudo isso, né, que me revela que eu não preciso ir para canto nenhum, eu posso fazer isso a qualquer momento, no elevador, no carro, na minha cama, quando eu deito, enfim, no meio do plantão, naquele instantezinho que eu posso parar, sentar, enquanto eu como, enfim, enquanto eu converso, eu posso prestar atenção na minha respiração, enquanto eu estou ouvindo alguém falar, né?
Tudo isso vai trazendo essa suavidade para a nossa experiência humana mesmo, tá? Então, acho que podemos praticar. Não sei se vocês têm alguma pergunta agora, ou se a gente deixa para depois. O que é que vocês acham? O que é que o Rubem acha? Jackie, vai, pelo que Júnior me repassou, as perguntas vão ser escritas. Então, vamos para a prática e depois vamos ver se a gente tem acesso às perguntas ou observações das pessoas, ok? Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu proponho que vocês aí onde estiverem, encontrem uma postura confortável, né? A gente pratica meditação de muitas formas. Sentado, deitado, caminhando, em pé, movendo-se. Existe uma gama, assim, de possibilidades para praticar meditação. Então, eu proponho que vocês, se puderem aí, encontrar alguma almofada, uma cadeira confortável, achem esse conforto no corpo. Se quiserem deitar, também fiquem à vontade. A gente pode até fechar os olhos, se você se sente confortável. Fecha os olhos. Então você pode descansar as mãos nas suas pernas, com as palmas para baixo ou para cima, você que sabe. Deixando que naturalmente o teu corpo vai encontrando um jeito, uma postura de sinceridade mesmo, de acolhimento. E a gente pode começar fazendo contato com a nossa realidade, de um modo geral. A gente está respondendo a tantos estímulos o tempo inteiro, e aí parece um desafio a gente abrir as portas dos sentidos, simplesmente para fazer contato com o que está agora na nossa experiência. Então você pode começar ouvindo quais são os sons que estão aí do seu lado, tomando consciência do seu ambiente. Sentindo o cheiro, percebendo qual o cheiro do seu quarto, talvez da sala onde você está, esse espaço onde você está agora. Qual é a temperatura? Como você sente a temperatura do seu ambiente? O calor, o frio? Talvez agora sentindo a presença de alguém que esteja do seu lado, das pessoas que estão nessa sala onde você está, ou do outro lado das paredes. Então, relembrando a nossa motivação, por que você chegou nessa reunião agora? Por que você escolheu estar aqui? Que motiva? É extremamente valioso quando nós entramos em contato com a nossa motivação. As nossas grandes e pequenas motivações, elas importam. E ainda tomando consciência da tua experiência real nesse momento,
talvez agora mais intimamente, sentindo o contato da sua roupa com a pele, das partes do seu corpo com a cadeira, ou a almofada, ou a cama, ou o chão. Então eu queria convidar você a fazer 5 respirações profundas. Nós vamos inspirar profundamente. Entenda, esse profundo pode ser no limite da sua situação, do nível de relaxamento que você tem agora. Talvez você sinta algum peso nos ombros ou uma contração na musculatura do tórax e de repente tenha a sensação que não está conseguindo expandir. Não se preocupe com isso, simplesmente permita ir profundamente na inspiração, no seu limite, e toda a sua atenção, de forma muito preciosa, vai repousar na exalação. Então, enquanto você expira, sente assim o corpo relaxando, soltando os ombros, relaxando a musculatura do abdômen. A gente vai fazer isso 5 vezes, e inspirar profundo e exalar, expirando, talvez pela boca, soltando o máximo possível o ar, esvaziando o máximo possível, mas faça isso sem esforço, com consciência e naturalidade. Inspira e expira, solta os ombros, deixa os braços caírem. Relaxa a musculatura do abdômen, solta bem a barriga. Então, deixando a consciência descer pelo corpo, tomando consciência das pequenas sensações que você percebe agora, talvez começando lá dos pés, sentindo a sola dos pés e ao mesmo tempo suavizando e relaxando os pés, a articulação dos tornozelos, soltando as pernas, relaxa as pernas, sentindo o peso do corpo. Inspira profundo mais uma vez e expira, relaxando a barriga. Solta o abdômen, esse músculo vasto. Tem uma coisa muito preciosa quando a gente consegue relaxar a musculatura abdominal. Inspira novamente e solta o peito, abre o peito, deixa os ombros caírem. Braços vão repousando, sente as mãos, os dedos. Colocando a consciência no pescoço, relaxando a nuca, alinhando a cabeça. Inspira e solta a respiração, deixando o maxilar inferior cair, repousa a articulação da mandíbula. Relaxa a língua. Então, relaxando os músculos da face. A região ao redor dos olhos. Repousando o olhar.
trazendo suavidade para essa região entre as sobrancelhas. Relaxa a testa. Tudo o que você precisa fazer é relaxar ainda mais a cada expiração, como se você fosse sentindo o corpo cedendo, como se fosse um dissolver-se mesmo. O corpo vai pesando, descendo, derretendo. É uma sensação de deixar ir, de entrega, usando essa respiração, esse ritmo para soltar. Solta o corpo. E com muita naturalidade, coloca a consciência no corpo respirando.